Olá, queridos alunos, e aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa terceira unidade e vamos abordar um conteúdo maravilhoso que é sobre a Roma Antiga. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês várias informações relevantes e importantes sobre a Roma Antiga. Vocês também têm que dar uma olhada, no texto que está presente na Xerox, certo? Além de assistir a videoaula para ter muito mais informações específicas a respeito da Roma Antiga. Então, com relação, gente, à localização geográfica, Roma, ela se localiza-se na Itália, na região chamada de região do Lácio. A península ela faz divisa ao sul com o mar Mediterrâneo e também a leste com o mar Adriático e a oeste com o mar Tirreno. Ao norte da península viviam os lígures e ao sul viviam os sículos, que eram povos nativos da região da época. Por volta do segundo milênio, por exemplo, os áreas da Ásia Central, que eram povos, migraram, ou seja, foram para a Península Itálica e ficaram conhecidos como italiotas, que estavam divididos em úmbrios, sabinos, ecos, samnitas, volscos, oscos e latinos. Eram outras denominações de outros povos dessa região. Então, a partir do primeiro milênio antes de Cristo, os etruscos, que eram de origem desconhecidas, eles se fixaram na região da Etrúria, que era uma região compreendida entre os rios Tibre, que ficava ao sul, e o Arno, que ficava ao norte, além dos montes Apeninos. Então, a origem de Roma. Na verdade, Roma tem duas versões de origem. Então, eu trouxe aqui primeiro a origem histórica de Roma, que por volta, gente, do século 8 a.C., os latinos, eles fundaram várias aldeias, Uma no Monte Palatino, que era uma das 7 colinas da região do Lácio. Então, ali eles praticavam tanto a agricultura quanto a questão do pastoreio de animais. Então, aquele era um local de entroncamento de rotas comerciais que cruzavam a península. Então, a aldeia ela passou a atrair pessoas de outras regiões, justamente por conta dessas rotas comerciais. Daí, por volta do século 7 a.C., já haviam várias vilas latinas na região, mais ou menos 80 mil pessoas. Então, provavelmente, nessa época, os etruscos, eles invadiram a região do Lácio e, impondo os seus costumes, eles unificaram todos os vilarejos numa única cidade, que seria Roma. E a outra origem de Roma seria a origem lendária, que segundo a tradição escrita pelo poeta romano Vigílio, conta que Roma ela foi fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que eram netos do rei Numitor de Alba Longa, cujo trono fora usurpado pelo seu irmão Amúlio. Segundo a narrativa, o seu irmão gêmeo, Remo, ele seriam descendentes de Enéas, que era filho de Anquises, de Troia e da deusa Vênus. Então, os gêmeos, segundo a história, foram lançados no rio Tibre dentro de um cesto, por ordem do seu tio. O cesto acabou encalhando às margens do rio, junto ao Monte Palatino, e foram encontrados e amamentados por uma loba. Posteriormente, um pastor acolheu as crianças e cuidando de sua guarda e de sua educação. Então, quando adultos, eles reconquistaram o trono para o seu avô e obtiveram permissão para fundar Roma na região onde a loba os haviam encontrado. E para ficar com o reinado da cidade, Rômulo, ele acabou matando o seu irmão gêmeo, o Remo, e acabou se tornando o primeiro rei da cidade. Com relação à formação da sociedade de Roma, como é que ela estava estruturada? Roma estava estruturada de forma majoritariamente entre indivíduos livres, divididos entre patrícios, que eram o grupo detentor de maior poder na época, era formado pelos grandes proprietários de terra, que acreditavam descender de Rômulo, lembra dos irmãos gêmeos?
era formada também pelos plebeus, que era composto por artesãos, comerciantes e pequenos proprietários de terra. Esses plebeus, eles não poderiam casar com os patrícios, que eram aqueles que detinham o maior poder, e nem exercer cargos públicos ou religiosos. Os únicos cargos que poderiam exercer seriam de servir ao exército. Além dos plebeus, também tinham os clientes, que em geral eram os ex-escravos, que dependiam completamente dos patrícios, né, que eram os grandes poderosos. Os escravos, por sua vez, eram os prisioneiros de guerra ou devedores. Eram usados nos trabalhos pesados e os seus donos tinham poder total, tanto sobre a sua vida quanto sobre a sua morte. Sobre a questão política de Roma. Roma teve 3 períodos, né? O período monárquico, o período republicano e o período do império. Na monarquia, gente, que monarquia vocês sabem que é mono um, governo de um, né? Era governada por reis etruscos que detinham poderes praticamente absolutos. Governavam a cidade, o exército, os júris e os cultos religiosos, né? Um desses reis, que era chamado de Numa Pompílio, ele foi o responsável pela criação do calendário lunar. Olha que questão interessante. E aí, em 509, os etruscos eles foram expulsos da região do Lácio, que era a região onde ficava Roma, e aí a monarquia ela acabou sendo extinta e substituída pela república. No período republicano, era governado por uma complexa estrutura político-administrativa. Era formada por magistraturas, que eram caracterizadas pelo poder executivo, o Senado, que era o legislativo, por exemplo, o mais poderoso, e as assembleias, que elegiam os senadores e os cônsules. Esse período republicano foi um período de grande expansão territorial e de grande domínio sobre os demais povos da Europa na época. Já o período do Império foi um período de maior expansão e brilho da civilização romana. Nesse período, Roma passou a ser governada por imperadores que centralizavam os poderes neles mesmos e chegavam a ser até confundidos como deuses. Né? Esses grandes imperadores na época se achavam, né, se consideravam como deuses, e a população da época, né, por questões históricas, acreditavam também nessas questões. O período monárquico era justamente caracterizado por quem? Pelo grande rei, né? Esse rei ele era auxiliado pelo Senado, que era um conselho de anciãos. Anciões eram quem? Aquelas pessoas mais velhas. Eles davam conselhos e indicavam os reis. Né, era formado praticamente por patrícios, lembra? Que exerciam um dos maiores poderes em Roma na época. Além do Senado, o rei também era auxiliado pela Comita Curiata, que era uma assembleia de representantes de famílias livres. Aprovava ou rejeitava as indicações dos reis. Segundo, gente, a tradição romana, Roma teve 7 reis, sendo o primeiro Rômulo, né, pela origem histórica. Logicamente, teve mais devido ao longo período. A maioria dos reis de Roma, gente, eram de origem etrusca e exercia o controle administrativo, controle judicial, militar e também religioso. Então, praticamente exercia o controle total. A monarquia ela vigorou até aproximadamente 510 a.C., quando um grupo de patrícios se revoltou contra o rei etrusco, né, o soberbo, né, o rei soberbo, aquele que detinha todo o poder, toda a soberania. Então o rei ele havia feito algumas concessões aos plebeus, né, que faziam parte da sociedade romana, permitindo-lhes também exercer maior participação política. Descontentes, os patrícios, que eram aqueles que detinham o maior poder na sociedade romana, o expulsaram da cidade juntamente com os demais etruscos que ali habitavam, derrubando assim a monarquia e implantando justamente a república em Roma.
Quais eram, na verdade, os órgãos e cargos da República? A República era caracterizada pelo magistrado, né? Como eu já citei para vocês, eu vou destrinchar aqui mais agora, que caracterizava-se como o executivo, que eram formados por dois cônsules, administração e exército. Esses, pelos censores, que eram os encarregados de realizar o censo, pelos edes, que cuidavam da segurança, os pretores, que administravam a justiça, e também o tribuno da plebe, desculpa, gente, que defendia os interesses dos plebeus no Senado. Então, o Poder Executivo tinha todas essas outras subdivisões. O Senado era formado pelos senadores, que eram homens originários de famílias patrícias, né, dos grandes proprietários de terra, detentores do poder. O cargo de senador era vitalício, ou seja, era para a vida toda. Os senadores elaboravam as leis e tomavam as decisões políticas mais importantes da cidade de Roma. As assembleias, né, como já foi citado também, era subdividida em tribal, que elegia alguns magistrados, em centurial, que elegia os senadores e decidia sobre a guerra e a paz, e também a curial, que tratava de assuntos ligados aos cultos religiosos. No mais, como é que se caracterizava, né, o trabalho escravo? O escravo, gente, em Roma, ele realizava os trabalhos nos mais diversos setores da economia. Muitos acreditavam que em Roma não havia escravos, mas havia sim, sobrando assim muito tempo livre aos patrícios para as atividades administrativas e ao ócio. O que é o ócio? É ficar sem fazer nada. Resistindo à exploração a que eram submetidos, os escravos organizaram várias revoltas durante o período republicano. Eles saquearam, né, a cidade da Sicília, sob a liderança de um escravo gladiador chamado de Espartaco. Organizou um forte exército que ameaçou o poder de Roma durante quase 2 anos, né? Só em 71 a.C., uma força do exército romano, sob o comando de Licínio Crasso, conseguiu vencer o exército de escravos rebeldes e foi extremamente dura. Desculpa, gente, para poder servir de exemplo a todos. Mais de 6.000 seguidores de Espartaco, gente, foram presos e crucificados em diversos locais das estradas romanas, como forma das pessoas aprenderem e verem, né, quem realmente comandava na época, a quem realmente as pessoas deveriam seguir. E quais foram as consequências, né, desse expansionismo romano? O aumento do número de escravos, né, devido às grandes guerras de conquista, pois as populações derrotadas eram escravizadas e vendidas para os romanos ricos. A presença do escravo era comum no cotidiano da população, tanto urbana quanto rural. Eles realizavam diversos trabalhos, como produção de alimentos, mineração, construção de obras públicas e serviços domésticos, sendo que alguns realizavam trabalhos também intelectuais, como os gregos que ministravam aulas. As dificuldades da plebe estavam relacionadas aos pequenos proprietários rurais plebeus, que lutavam nas guerras, não podiam cultivar suas terras e acabavam endividando-se para poder pagar as suas dívidas. Então, eles entregavam as suas terras aos patrícios e plebeus enriquecidos e migravam para as cidades, ocorrendo assim a concentração de terra e o êxodo rural, ou seja, a saída, né, dessa população da zona rural para a zona urbana. Então, era difícil encontrar o trabalho devido à grande quantidade de escravos que tinha por conta das grandes guerras e das grandes conquistas romanas. Então, o número de escravos, na verdade, foi triplicando, né, quadruplicando, digamos assim. E veio o período da crise, né, da República Romana. O que aconteceu? Júlio César, ele foi um dos cônsuls, né, sumo sacerdote e líder dos plebeus, que formou uma aliança com os generais
e foi eleito cônsul, né, formando o primeiro triunvirato, e dividiram entre si os territórios anexados à República, reduzindo o poder do Senado. Esse triunvirato, gente, está relacionado a três, né? Três pessoas que governavam, três regiões. Então, o general Crasso ele acabou morrendo em combate, então os senadores declararam Pompeu o único cônsul de Roma, pondo fim, assim, ao primeiro triunvirato. Júlio César ele estava combatendo, né, na França, né, estava guerreando lá, e ao retornar marchou com seu exército para Roma, forçando Pompeu a fugir para a Grécia, onde acabou derrotado e o Senado acabou elegendo o ditador. Então, sob o seu governo, promoveu o quê? Uma reorganização político-administrativa em Roma, distribuíram-se terras entre os soldados, né? Impulsionou a colonização das áreas conquistadas, construíram estradas e edifícios e reformulação também do calendário romano. Então, gradativamente, ele foi assumindo, né, os títulos máximos da República até que se tornou o ditador. E nesse mesmo ano ele foi assassinado no Senado por conspiradores contrários à centralização do poder em suas mãos. E aí, o que aconteceu? A formação do segundo triunvirato, formado por Marco Antônio, Caio Otávio e por Lépido. Depois do assassinato de Júlio César, estabeleceu-se justamente esse segundo triunvirato, né? Otávio, ele era sobrinho de Júlio César e ele perseguiu os assassinos de seu tio, né? Derrotou Lépido e Marco Antônio, que faziam parte do triunvirato, que tinha uma relação com a Cleópatra. E ele acabou, Otávio, assumindo sozinho o poder em Roma. Ele seguiu o exemplo de César, foi acumulando cada vez mais títulos, né, da República, até receber o título de Augustus, né, que era o sagrado venerado. Otávio Augusto acabou tornando-se assim o primeiro imperador de Roma, pondo fim assim à República. Então, queridos alunos, eu quis trazer para vocês algumas informações a mais com relação à Roma antiga, né? Vocês vão encontrar também outras informações no texto presente na atividade xerocada que eu elaborei para vocês. Então, assistam a videoaula, leiam o texto presente na atividade xerocada e respondam com bastante calma e cuidado a todas as questões. Então, bons estudos. Um beijo.